Então, boa noite para todos e para todas, dando início para mais uma aula do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG, analisando o texto da professora Ayala Etzela, intitulado Nudging Justice, The Role of Digital Choice Architecture in Online Courts. Nós vamos analisar agora a parte 2 do texto, que vai ser apresentado pelos mestrandos Clarice e Neman, que tem a palavra. Bom, obrigada, professor. Boa noite, pessoal. Como o professor adiantou, e na sequência dos nossos encontros, eu e o Neman vamos falar da parte 2, da seção 2 do texto, que inicia tratando de alguns conceitos interessantes no que diz respeito a essa arquitetura de escolhas e o próprio nudging. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a autora apresenta é a necessidade de que a gente parta de uma premissa que para ela é fundamental, de que existe um impacto na arquitetura de escolhas no que diz respeito à tomada de decisão por parte do indivíduo. Então, com base nessa premissa, é importante que a gente compreenda dois fenômenos que são fundamentais: a psicologia de escolha e a lógica da tomada de decisões por parte do indivíduo. Então, no caso do ambiente digital, também as escolhas que o indivíduo faz nesse ambiente, elas são pautadas tanto por essa psicologia de escolha quanto por essa lógica de tomada de decisão. E é nesse contexto que a autora faz, então, a distinção entre os dois sistemas básicos de tomada de decisão. O nosso primeiro sistema de tomada de decisão é um sistema automático. Então, ele é um sistema, pelo próprio nome, rápido, ele não requer dispêndio de energia, então é algo que a gente faz quase que involuntariamente, são aquelas decisões muito corriqueiras e muitas vezes elas são entendidas como decisões intuitivas. Então, eu preciso decidir rápido, eu faço essa decisão. Quando a gente acorda, a gente geralmente usa esse tipo de sistema. Então, a gente acorda, vai escovar os dentes, comer, enfim, são decisões que a gente vai tomando, a gente toma muitas decisões por dia, mas são todas decisões automáticas. Por outro lado, a gente também tem o sistema reflexivo, esse baseado na razão, então ele é um sistema menos emotivo do que o primeiro, e ele exige muito mais gasto de energia, porque ele é um sistema que envolve um cálculo, envolve um processo de escolha mesmo, que ele é mais longo, ele exige mais tempo e energia. Na nossa vida, prioritariamente, a gente age com o nosso sistema automático. Então, a gente vai tomando as decisões. Lembrei que tenho que enviar um e-mail, lembrei de fazer isso, aquilo, a gente vai fazendo isso automaticamente, sempre. E, vez ou outra, a gente usa o sistema reflexivo. E a autora, então... Só uma consideração aqui, Clarice, esclarecedora. Na verdade, esses dois sistemas no ser humano, eles trabalham ancorados. Então, na verdade, não é um momento do dia específico que a gente usa as heurísticas e o sistema automático. Na verdade, a gente usa o tempo todo. Na verdade, a primeira resposta do cérebro sempre é do sistema 1. E, na verdade, o sistema 1 ele é comum a todas as espécies, que é, inclusive, o sistema que nos permite, inclusive, nos acautelar de situações de perigo. Então, isso em qualquer animal, se ele corre risco, ele automaticamente, o cérebro dele vai induzir uma resposta automática. O que caracteriza a humanidade é exatamente a existência desse sistema 2, dentro da estrutura cerebral mesmo, no sentido de que, uma vez recebida a primeira resposta do sistema 1, o sistema 2, ele acionado, ele, digamos assim, ele atesta a própria resposta do sistema 1 ou ele dá uma outra resposta mais sofisticada. E, às vezes, você, inclusive, heuristicamente, poupa muito o sistema 2, porque o sistema 2, inclusive, do ponto de vista energético, ele consome mais energia do cérebro. Então, se nós usássemos principalmente o sistema 2, nós estaríamos exauridos às 10 horas da manhã, porque o gasto energético seria muito... Então, até por uma questão de funcionalidade, nós trabalhamos principalmente com as heurísticas e com esse sistema 1, para exatamente permitir que nós tomemos mais
decisões em termos gerais no contexto cotidiano. Mas continue. Isso, na verdade, essa ideia, né, de sistema 1 e sistema 2 não é uma ideia só daqui. Por exemplo, quem trabalha com essa questão de saúde, dieta, enfim, as pessoas têm gostado muito de falar de sistema 1 e sistema 2. Então, eles dizem, se você quer mudar um hábito seu, então você geralmente pede pizza à noite. Você tem que se programar para ter uma outra comida mais saudável em casa, para você não ter que acionar o sistema 2, que exigiria de você um esforço de falar, ok, hoje eu não vou pedir pizza, hoje eu vou comer uma outra coisa saudável. Então, você já tem que ancorar o seu aparato aí da sua casa para que você não precise pensar, fazer um esforço de energia muito grande para evitar a pizza. Então, você já tem alguma coisa na geladeira para que o sistema 1, que é o sistema automático, haja e você evite para você automatizar a escolha que seria melhor para a sua saúde. Mas, na verdade, isso tem a ver com o funcionamento de... Só para deixar claro, a sua ponderação tem muita pertinência. Mas, na verdade, isso vale para qualquer decisão que o ser humano tome. Em qualquer contexto, pode ser, como você disse, uma questão de hábito alimentar, pode ser uma questão de questões do cotidiano. E, no nosso caso, que é o que importa momentaneamente, a atividade de escolha no âmbito jurídico, ela também, apesar da ciência jurídica ter sido toda construída partindo de uma suposta racionalidade e de um julgamento que o ser humano tomaria de modo correto, então, as teorias, especialmente as teorias positivistas, elas estão umbilicalmente ligadas num conteúdo descritivo de uma suposta ação racional que o ser humano tomaria ao promover decisões jurídicas. E o que a virada cognitiva que o Kahneman e o Tversky, em alguma medida, encabeçaram, ou pelo menos notabilizaram de um modo mais consistente, apesar desses estudos serem até anteriores, os estudos em torno da psicologia comportamental serem anteriores, mas o que eles notabilizaram é exatamente o fato de que essa suposta racionalidade decisória que nós temos, na verdade, ela não acontece. Pelo contrário, o cérebro humano é extremamente contaminado, extremamente deturpado, até como uma função de permitir que ele tivesse evoluído como raça, na medida em que nós somos a única espécie do planeta e conseguimos conviver aos milhões sem nos matarmos. A gente se mata, mas se mata de um modo mais parcimonioso, digamos assim. Mas, assim, nós conseguimos lidar com um conjunto muito grande de pessoas convivendo sem que nós nos matemos, até porque os vieses são um ganho, em alguma medida, evolutivo para que nós consigamos, inclusive, gerar vínculos pessoais com outras pessoas que não sejam da nossa família, mas que nós acabamos gerando empatia e aproximação. Então, os vieses, eles sempre devem ser analisados sob dois enfoques. Eles dizem respeito a uma função cerebral, é um ganho evolutivo, mas do ponto de vista decisório, no nosso caso, do ponto de vista decisório jurídico, ele pode gerar deturpações no processo decisório que podem, inclusive, obstar a racionalidade e o resultado. E quando a gente, então, caminha aqui para nós na área do processo, a gente precisa estudar em que medida que esse estudo, que você vai continuar explicando, inclusive a partir do momento em que começa a haver uma percepção de que eu posso gerar empurrões mentais para induzir determinados comportamentos, eles vão gerar, como eu falei no início da aula passada, a própria noção que o Sustin e o Taylor vão desenvolver em torno da arquitetura de escolha, que é o que efetivamente a Clarice vai explicar para nós. Vamos lá. Então, nesse contexto todo, a autora trata, né, de circunstâncias específicas, determinados estímulos, contextos, enfim, inúmeros estímulos mesmo, falando genericamente, que podem alterar a tomada de decisão por parte do indivíduo. E aí eu trouxe um primeiro exemplo para ilustrar um pouco isso, que seria a prática do greenwashing. Então, a gente tem duas pastas de dente. Eu tentei olhar a composição, são muito parecidas, não tem tanta diferença, mas a primeira delas tem alguns elementos aí que são elementos da moda, né? Então, a gente percebe uma mudança nas cores, a gente percebe aqui no cantinho, não ficou muito claro, mas é um símbolozinho de reciclagem, então, dizendo, né, que a embalagem ela é feita com produtos reciclados, enfim. E essa embalagem, assim como tantas outras, eu não sei se vocês já viram, mas existe agora uma embalagem de miojo
que também passou aí por esse procedimento para parecer que a comida é uma comida saudável, que são pequenas mudanças que a Colgate, no caso, fez, mas as empresas em geral fazem para que você tenha determinadas, que aquelas alterações se liguem, se conectem a um determinado estímulo que para nós é interessante, eu quero, né, gosto dessa parte da sustentabilidade, e aí a gente acaba tendo esses elementos que interferem na tomada de decisão. Um outro exemplo, não sei se vocês conhecem, a Miu Miu é uma grife de luxo, e eles fizeram um programa de upcycling, enfim. Upcycling é pegar uma peça e fazer dessa peça uma peça absolutamente distinta. Então, não basta que eu corte as mangas da minha camisa. Essa camisa, então, viraria uma saia ou viraria um lenço. Enfim, eu reorganizo todo o contexto da roupa, da peça, no caso, aqui falando de roupa, para que ela tenha uma outra função. A Miu Miu pegou esse conceito, mas vejam que o que ela fez foi só adaptar algumas peças na roupa. Isso é customização, isso não é upcycling. Mas eles chamaram de upcycling porque é o termo da moda. E o upcycling, ao contrário do que a gente pensa, ele gera muitos restos. Não é uma prática tão limpa assim. E a Miu Miu fez aqui parecer que seria algo absolutamente sustentável, e vocês podem imaginar o valor dessas peças. Não são peças que vendem em todas as lojas da Miu Miu, muito pelo contrário. Então, eles surfaram na onda, mas com termos, com referências que são do mundo sustentável e que ganham alguns tipos de consumidores por conta disso. Eu trouxe 2 exemplos, mas todos eles contêm customizações muito singelas, assim, não há muita Pois é, muita mas inovação. primeiro, obrigado por me apresentar a marca e o conceito, que eu desconhecia absolutamente, nunca tinha ouvido nada acerca disso. Mas a questão é em que medida que isso pode ser compreendido como um mecanismo de indução de comportamento virtuoso, como é em alguma medida a ideia do nudge, ou se nós estamos caminhando para a ideia do sludge, que é exatamente você manipular comportamentos a partir de supostos conceitos. Por quê? Assim, eu não tenho capacidade, foge do meu círculo de competência para analisar essas questões que você acabou de apresentar, mas pelo modo como você apresentar, você me corrige se eu estiver equivocado, essas marcas, elas utilizaram uma coisa que é popular, ela traz aspectos, em alguma medida, supostamente virtuosos, mas que não aconteceram efetivamente. Ou seja, eles estão usando uma ideia, um simbolismo, e a sua fala é importante, porque a ideia de arquitetura de escolha e a ideia de psicologia comportamental estão umbilicalmente ligados com uma carga simbólica, e isso é um pressuposto que vocês precisam compreender, até porque muitas vezes as pessoas acham que determinadas discussões desses simbolismos representam uma bobagem, uma, sei lá, mimimi, ou seja lá o que for, e que, na verdade, o que elas estão pegando é transformando isso numa forma de monetizar a partir de conceitos. E aí a gente começa a colocar em pauta, e foi muito conveniente isso para o nosso debate, em que medida que você se valer dessa abordagem, chamando assim, você está melhorando, seguindo a própria lógica do Taylor e do Sunstein, que a autora nem esmiuça, a ideia do nudge como no sentido de buscar o que eles chamam de paternalismo libertário, de melhorar, gerar autodeterminação, autonomia para o indivíduo na escolha, ou se você está, na verdade, usando um tipo de abordagem que não vai aprimorar, não vai gerar esse paternalismo libertário, mas pode, na verdade, gerar propriamente uma situação de manipulação. E aí nós temos um problema muito sério para nós aqui no campo da escolha jurídica, mas continue. Na verdade, professor, até para esclarecer, talvez eu não tenha me feito muito claro. Eu trouxe esses 2 primeiros exemplos apenas para dizer a ideia muito singela que ela traz, mas acho que é legal a gente ter consciência dela, de que determinadas palavras, determinadas básicas alterações em uma embalagem podem mudar a nossa escolha. Então, existem circunstâncias, existem estímulos que são capazes de alterar a nossa escolha.
se a gente andar mais, e é o que eu e o Neman vamos fazer aqui, a gente vai ver os impactos que isso pode ter, positivos, né? Então, eu vou dar outros exemplos que são interessantes, que reforçam comportamentos e estímulos positivos, que eu acho que a sociedade como um todo quer, mas há também o outro lado, que talvez eu ilustrei aqui com esses dois exemplos. Mas vamos lá. Bom, então, todos esses estímulos, eles, na verdade, eles ilustram, né, alguns efeitos que a tomada de decisão pode sofrer. Então, o primeiro efeito seria, na verdade, existem vários, mas aqui eu trouxe alguns exemplos, um efeito de ancoragem e ajuste, que quando as pessoas, então, são apresentadas a diferentes pontos de partida, elas vão desenvolvendo estimativas de valor, porque ela está ali ancorada em um determinado contexto. Isso aqui é muito interessante a gente pensar em acordo mesmo, né? Então, a pessoa, principalmente vamos pensar em um acordo em segunda instância. A pessoa teve ali uma sentença, a sentença foi favorável, ela vai fazer um acordo, então ela está ancorada na sentença. Isso tem um efeito na tomada de decisão ali naquele momento do acordo. Então, é um efeito de estar mesmo ancorado e a partir dessa âncora você vai andando aí por onde... Mas deixa eu fazer só uma pequena correção. Na verdade, a ideia de ancoragem ou de heurística de ancoragem, que é um dos automatismos, alguns tratam como heurística, outros tratam como uma deturpação, como um viés de ancoragem. Ela está ligada ao fato de que o ser humano, num primeiro momento, ele se liga no processo decisório a aspectos inicialmente numéricos. Então, por exemplo, é muito comum quando você vai fazer uma petição inicial, como autor, ou o Ministério Público, quando vai propor uma ação penal, ele coloca, no nosso caso, um valor de indenização que ele quer, ou um número que ele está querendo. Na verdade, é demonstrado empiricamente que isso gera, esse fator numérico, ele induz um comportamento no juiz dele ficar limitado por aquele dado numérico. Inclusive, existem estudos empíricos que trabalharam com juízes americanos e com muitos juízes e davam para ele um dado viciado e depois do dado viciado que ele lançava, colocava ele para fixar a pena. E o valor da pena ficava circunscrito àquele dado numérico. Então, a ideia de heurística de disponibilidade, de ancoragem, perdão, ela está ligada, num primeiro momento, a um fator numérico. Com o passar do tempo, eles começaram a falar que eu poderia gerar outros elementos de ancoragem, do ponto de vista jurídico, como é o caso de você tentar, por exemplo, porque o que a heurística de ancoragem, em alguma medida, faz? Ela simplifica o processo cerebral, no sentido de que, ao invés do juiz ter que analisar todos os aspectos, ele ancora naquilo e, com base naquilo, ele gera um conhecimento. Uma coisa, um precedente. Tem um precedente do STJ. Dificilmente o juiz ele vai reconstruir todos os argumentos fáticos, jurídicos do caso, para a construção da ratio decidente, para ele atestar que aquele entendimento do STJ está certo ou não. Ele simplesmente facilita a vida dele, o processo cerebral dele, para assim, tem um precedente do STJ, do TST, ou seja, lá de qualquer tribunal, e você ancora o raciocínio, porque, em alguma medida, como o cérebro é preguiçoso, você induz a própria preguiça do cérebro, porque você dá um pressuposto para o cérebro trabalhar. Então, quando você trabalha a noção de heurística de ancoragem, você, em alguma medida, ou de viés de ancoragem, você, em alguma medida, está induzindo um determinado tipo de comportamento que o cérebro ordinariamente absorve, o S1 absorve, e facilita o gasto de energia. Então, e isso do ponto de vista de estrutura de decisão, se você apresenta elementos que ancoram o processo decisório, a tendência é do sistema 1 predominar em relação a qualquer nível reflexivo, salvo, obviamente, se você for um conhecedor da área. Então, por exemplo, nós, da área do processo, quando a gente ouve um precedente lá do STJ, a gente não vira assim, esse precedente está certo porque é do STJ. Aí você já começa a pensar, mas não, pera lá, mas esse aqui está ferindo tal instituto, está aquele outro. E aí a gente liga o S2 automaticamente. Mas quando alguém apresenta um precedente de outra área para nós, que não nos é muito interessante, sei lá, me dá um negócio de penal, eu olho e falo assim, a partir de agora é assim, eu não tenho nem cabedal
para poder discutir se aquela decisão penal do STJ está certa ou está errada em inúmeras situações, salvo se estiver ferindo alguma garantia processual, que aí me diz respeito. Então, a ideia da ancoragem ela é muito importante no sentido de induzir esse tipo de... E sempre lembrem-se, isso guarda uma percepção empírica de que o cérebro é preguiçoso, de que o cérebro ele não vai trabalhar o tempo todo fazendo reflexões profundas, pelo contrário, ele vai trabalhar como se ele tivesse em bateria de emergência, usando principalmente aquilo que lhe é entregue para ser absorvido. Continue. Professor, sua câmera ficou escura. Não sei se caiu alguma coisa. Ah, foi. Bom, Eu gesticulando, aí o protetor caiu. Bom, o efeito priming, que esse é talvez um efeito, né, assim, que a gente consegue perceber mais na nossa vida, que determinadas influências, perguntas, informações ali que te são apresentadas antes de uma tomada de decisão que podem influenciar na própria decisão. Aversão à perda, essa também é muito, para nós é muito palpável, né? É claro, em regra, ninguém quer perder nada, isso até entra um pouco naquela teoria dos jogos, né? Tem bastante relação. E o efeito da escassez, que a gente viu no final de semana, foi só alguém dizer que tinha uma greve, talvez, que fosse acontecer, e todo mundo foi para o posto de gasolina para comprar gasolina e álcool. Então, também um outro efeito que a gente percebe bem. Bom, e aqui a autora começa a abordar... E só o Prime é um problema porque ele inviabiliza, inclusive, como é que fala? Discussões sobre termos. Então, quando você recebe um estímulo que afeta a sua percepção e automaticamente te induz... Por exemplo, se você for discutir com pessoas sobre o quanto ela ganha, que é o chamado money priming, é inviável da pessoa ter qualquer conduta racional. Então, se você virar e falar assim, eu vou discutir se o salário de alguém é bom, é alto, ou é demasiado, se você começar essa conversa, o seu interlocutor que ganha o dinheiro, quase seguramente ele não vai conseguir conversar mais com você, porque o money priming, ele impede que a pessoa tenha racionalidade no processo decisório. Você pode mostrar, mas isso que você está ganhando, sei lá, é imoral, mas a pessoa não consegue perceber porque o priming induz nele um estímulo cerebral imediato de rechaço. Então, isso é um problema no que tange a comportamento decisório humano como um todo. Mas continue, vamos lá, as ODRs. Bom, então a autora faz esse é o primeiro momento, né, que ela fala da arquitetura de escolhas no contexto de ODR, dizendo então da grande possibilidade que esse tema da arquitetura de escolhas tem relacionado, primeiro, ao DSD, que foi o que, né, nós estudamos muito, e eu acho que só da gente pensar, né, a gente busca um design para determinado problema. E, naturalmente, a gente tem que pensar como a arquitetura de escolhas vai fornecer ferramentas para que esse design se adeque a todos aqueles elementos lá que os arquitetos, né, enfim, os designers utilizariam para propor uma DSD. Então, ela trata um pouco dessa relação, que eu acho que é uma relação que fica muito clara para nós, especialmente agora na segunda parte do texto. Mas, andando um pouco, então, ela vem falando do conceito de nudging. E nudge, na verdade, né, tem uma ideia aí de acotovelamento, enfim, é um estímulo, é uma influência, né, para a tomada de decisão do indivíduo a partir dos vieses da heurística e das influências psicológicas relacionadas ao processo de cognição. Os dois autores que encabeçaram esse conceito são o Toller e o Susskind? Acho que é isso. E, enfim, eles trouxeram essa ideia do nudge, como eu disse, é engraçado, porque eu já conhecia esse conceito de nudge, mas por conta dessas questões de hábitos alimentares. Depois eu fiz a relação, eu falei, era isso que uma nutricionista lá do Instagram falava sobre isso, mas eu não havia feito a relação.
Então, o nudge, ele é definido como qualquer Só aspecto. isso ganhou um Nobel de Economia em 2017. Então, digamos Apenas. assim, só isso. Então, é Só bem isso, mais relevante do que os nossos hábitos alimentares. Exatamente, não, mas eu achei interessante porque é um conceito que faz todo sentido em muitos campos, e tanto que a gente está falando aqui, eu estou usando esses exemplos simplórios, mas na verdade a gente vai aprofundar para falar deles na nossa área de estudo. Mas enfim, o nudge é definido então como qualquer aspecto da arquitetura de escolhas que vai alterar o comportamento do indivíduo de maneira previsível, né? Sem proibir. Então, não é a ideia, e aí é por isso que o professor fez já a ressalva, né, do que seria o contrário de nudging, que seria o sludge, que o sludging teria talvez, não tenho certeza, mas acho que teria um efeito proibitivo, um efeito negativo. O nudging não, ele vai manter as opções que você tem, mas ele vai te dar algumas influências que vão alterar o comportamento, mas ainda assim o indivíduo vai ter a possibilidade de tomar a decisão da maneira como ele escolher. E esses designs aí, eles dão novas formas ao modo com que as opções são apresentadas ao indivíduo. Então, não é que eu deixo de apresentar uma opção. Não, as opções continuam disponíveis, no entanto, há uma diferença na forma como elas são ofertadas ao indivíduo, isso nos vários campos. Então, eles, né, inclusive a própria capa faz essa ressalva sobre saúde, dinheiro e felicidade, mas nos vários campos da nossa tomada de decisões, o nudge aparece, então, incentivando ou desincentivando ou alterando a forma como as opções são apresentadas. Um exemplo muito corriqueiro, quando a gente, né, vai colocar esse conceito no Google, foi um mictório em um metrô de Nova York, salvo engano, enfim, de uma Um grande cidade. aeroporto em Amsterdã. O aeroporto de Amsterdã. Eles colocaram nos Schiphol. mictórios uma mosquinha, um adesivo, né? Uma mosquinha bem pequenininha nos mictórios. Isso, salvo engano, reduziu em 80% o número de homens que utilizavam o mictório para fora, né? Iam além dos limites do mictório. Então, teve essa diferença importante. Um outro caso também na Holanda, isso tem sido utilizado muito nesses contextos de cidade, enfim, né, de desenvolvimento de cidade mesmo, especialmente as cidades mais inteligentes que a gente conhece. Então, havia um interesse de que as pessoas parassem de usar as escadas rolantes, porque havia, inclusive, uma escada enorme, muito mais larga, logo ao lado. O que eles fizeram? Eles implementaram nessa escada notas de piano, e realmente, enquanto você pisava, fazia o barulho das notas. E aí, a escada, que não era a escada rolante, bombou. Todo mundo queria andar nela. Outro caso, na cidade do Cabo, eles têm muito problema com falta de água. E eles tentaram de toda maneira reduzir o consumo. Limitaram, reduziram pressão, enfim, várias regras, multa. Só começou a funcionar quando eles foram premiando prêmios simbólicos para os vizinhos, né, que gastassem menos água. Então, as casinhas que gastam pouca água ganhavam uma árvorezinha verdinha na porta, na entrada. Então, aí todo mundo começou a economizar água. Então, vejam, a opção de continuar gastando água sempre esteve disponível. É claro, foram implementados alguns desestímulos, multa, etc., mas era possível. No entanto, a forma como as opções foram apresentadas, no caso, né, uma premiação, uma simbologia aí para quem economizasse, fez com que as pessoas economizassem porque elas queriam receber aquela premiação, inclusive que as outras pessoas soubessem que elas eram Exatamente. parceiras do meio Na ambiente. sociedade de espetáculo, a reputação é tudo. Vale Então, muito. se você mexe com a reputação e com a vaidade da pessoa, automaticamente você induz um comportamento, né, socialmente adequado. Exatamente. E aí, o último exemplo que eu queria trazer da minha parte, o Neumann vai aprofundar um pouco melhor agora a segunda parte do nosso trecho, mas esse é um exemplo, né, de enfim, uma plataforma para aplicação em ações chamada Robinhood.
E eu não consegui acessar o aplicativo. Eu queria muito ter entrado no aplicativo para conseguir os prints. Eu não consegui porque, né, eu acho que a empresa é britânica. Mas, de toda forma, eu peguei essas telas aqui do site que mostram como que o layout deles é bastante gamificado, né? Então, tem cara de jogo. Não parece que isso aqui é sobre investimento em ação. E, realmente, pelas reportagens que eu li, o Robinhood é um aplicativo de investimentos, mas que tem um layout que parece que você está jogando um jogo. Mas, na verdade, você está com, né, enfim, investindo na bolsa, comprando e vendendo ações. E aí, um caso fatídico de um suicídio de um jovem investidor, ele recebeu uma mensagenzinha logo pela manhã de que ele estava devendo 700 mil libras. Ele ficou desesperado, ele não sabia de onde vinha essa dívida e ele suicidou. No decorrer do dia, a empresa mandou uma outra mensagenzinha para ele falando que, na verdade, aquilo era um erro. Mas ele já tinha cometido suicídio. E aí fica, de novo, talvez um exemplo para o outro lado, mas enfim, como que o layout, a forma como as opções são apresentadas interferem diretamente na forma como o indivíduo toma as decisões. Por quê? Esse aplicativo permite investir na bolsa, assim como tantos outros, mas a diferença do Robinhood é o layout, ele é muito gamificado, ele parece mesmo um jogo de apostas. E aí leva a esses comportamentos extremos, né, da pessoa, enfim, tomar essas decisões de maneira muitas vezes irreal, porque parece que ela está no ambiente de jogo, mas na verdade é um ambiente muito real, né? Aquilo enfim, é um assunto muito sério e que inclusive levou a esses efeitos, né, gravíssimos, enfim, mas a reflexão maior é mesmo sobre a forma de apresentar as opções. O site é Robinhood mesmo. É muito interessante ver, é lindo, você fica encantado. Parece que investir na bolsa é muito fácil, mas na verdade foi só uma alteração na forma de apresentar que leva a efeitos nefastos, né? Inclusive como nesse caso. Esse caso é bem recente, acho que é do início de fevereiro, então dá para encontrar na internet fácil. Mas é isso, a minha parte, pessoal. Agora o Neman vai continuar aprofundando aí no nosso tema. Isso é um breve comentário, mas é o que eu havia dito. Pois é, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Então vamos em frente. Feita essa introdução que a Clarice fez muito bem, eu acho que fica até difícil para mim, né, falar que eu realmente vou aprofundar muita coisa mesmo depois dessa fala da Clarice, mas na segunda parte dessa segunda sessão do texto, a autora ela passa a tratar essa ideia do nudge no nosso contexto de plataformas digitais, né? E ela começa essa parte enfatizando como que hoje em dia nós tomamos uma quantidade enorme de decisões, muitas vezes até usando, né, por vias digitais e muitas vezes usando mesmo o nosso celular, né, usando o smartphone, né? Eu acho que a popularização do smartphone fez com que essa mobilidade, essa portabilidade você ter um computador na sua mão faz com que muitas decisões sejam tomadas ali, desde compras, né, decisões de aquisição de produto, até mesmo decisões mais complexas, né, até no nosso campo muitas vezes até decisões jurídicas a gente consegue tomar né, por meio do telefone. E o nudging digital, né, na definição que é dada pela autora, é justamente a aplicação dessa ideia do nudge por meio de elementos de interface de usuários, né, de user interface, né, o I, e user experience, né, o X, para fazer essa condução mesmo, né, fazer essa indução de comportamentos por meio em ambientes de escolha digital. Então, o nudge digital é justamente a aplicação dessa ideia do nudge no contexto da rotação dos ambientes de escolha digital. E, para isso,
os recursos são outros, né? As formas utilizadas pelos desenvolvedores, eles são outros. E a autora, ela destaca duas formas principais de uso desse nudging digital, né? Que é, né, de formas como o nudging digital acaba sendo feito. E a primeira delas é o ajuste de atributos visuais, né? Que é justamente a forma como uma informação é colocada numa página de internet ou num aplicativo, né, de celular, né, a posição topográfica mesmo daquela informação e como que isso acaba conduzindo a pessoa que está acessando aquele site a fazer uma compra ou a tomar uma decisão, seguir um certo caminho, que é o caminho que você quer que ela siga. E, da mesma forma, a apresentação deliberada de escolhas e workflows, né, que é a palavra usada, na verdade, que eu até traduzi para fluxo de trabalho, mas aqui mais entendido como nesse contexto de caminho mesmo, né, de você conduzir a pessoa dentro da sua plataforma pelos caminhos em que, né, na sequência, para que ela tome a sequência de atos que você quer que ela tome. Sem colocar nenhuma barreira, né? Que é justamente a ideia do nudge, de você conduzir o usuário a tomar certas atitudes sem que haja impedimento de que ele tome outras, mas porque aquela atitude acaba sendo a mais intuitiva, por assim dizer, naquele momento que o usuário está ali naquele ambiente de escolha digital. Só algumas considerações. A primeira é que há uma crítica muito ferrenha, até dentro do próprio movimento do Law and Economics, à ideia do nudge, no sentido de paternalismo libertário, no sentido de que você estaria, em alguma medida, atrapalhando a escolha das partes, da pessoa, do cidadão. Então, o pessoal da escala de Chicago, por exemplo, tem uma crítica falando que deveria haver liberdade absoluta e não indução de comportamentos, mesmo no sentido de busca de autodeterminação e autonomia. O que o próprio Sustin e o Taylor rechaçam, segundo eles, porque a ideia do nudge permitiria aprimoramentos, melhorias, e algumas, inclusive, foram indicadas até aí para Clarice num contexto bem prosaico, bem singelo, e no âmbito público isso poderia, inclusive, gerar fluxos de aprimoramento, de economia de energia, de economia de dinheiro público, etc., etc. No âmbito digital, a autora começa, e isso é um argumento recorrente para quem está estudando Digital Justice, que é a ideia de se trabalhar com esses dois conceitos de experiência do usuário, que nada mais é do que nós começarmos a perceber, e para nós aqui no contexto processual, em estruturar designs e arquiteturas de escolha de design de meio de dimensionamento de conflitos, que principalmente levem em consideração os interesses e a própria utilização do cidadão. Por quê? O direito processual, eu sempre tive essa impressão que ele é muito mais construído levando em consideração os advogados, os promotores, os juízes, do que propriamente o cidadão, que está se valendo do sistema para dimensionar os seus conflitos, como se o sistema processual fosse, em grande medida, construído para essas figuras e não para o cidadão. E a ideia de experiência de usuário é exatamente você pensar num sistema jurídico processual que leve em consideração o cidadão na medida em que a ideia é de criar sistemas, e esse é um argumento que a gente tem que problematizar no futuro, que permita, inclusive, a autorrepresentação, que é o process litigation, ou que a autora vai chamar de autorrepresentação mesmo, sistemas de autorrepresentação, no qual o próprio cidadão ele conseguiria entrar na plataforma de ODR ou de ODD, de justiça digital propriamente dita, e ele conseguiria ter informações que lhe garantisse saber como ele estava decidindo e induzisse nele a escolha melhor. Uma medida em que eu tenho que ter um design hábil a fazer isso. Ou seja, a ideia de experiência de usuário é a ideia exatamente de perceber quais são os anseios da pessoa que vai usar o sistema de justiça, que vai usar o sistema de resolução de conflitos. E a ideia de interface de usuário de interface de usuário é exatamente para aprimorar essa própria usabilidade
das plataformas, no sentido de permitir que elas sejam intuitivas, que tenham um dashboard que, em alguma medida, favoreça que as pessoas tenham ciência das escolhas, mas tendam a escolher a opção que seja mais adequada. Porque, perceba, a própria lógica de arquitetura de escolhas, como vocês estão apresentando com muita clareza, ela não priva a pessoa de escolher. Então, no caso lá da escada rolante que a Clarice, em alguma medida, fez alusão, ou no caso do mictório, nada impediria que a pessoa fosse para a escada rolante, ou por aqui, no caso do aeroporto, os homens continuassem a poluir os banheiros, tal qual fizeram antes e ocorreram inúmeras campanhas para, em alguma medida, educá-los a usar o mictório da forma correta. Mas foi o emprego de um desses mecanismos que acabou, por uma indução de comportamento, fazendo com que eles agissem de um modo esperado, ou induzido para uma coisa que foi boa, no caso tanto do banheiro, quanto no caso lá do uso da escada. Só que esse é um aspecto que conversa com aquela discussão toda que a gente fez dos DSDs, porque percebam, eu preciso levar em consideração os stakeholders para poder modelar isso. E nós não estamos acostumados com isso no direito processual. A gente acredita, por exemplo, um exemplo ou uma temática que conversa com o problema da ODR, a gente vira e fala assim, vai ser bom para o sistema obrigar o cidadão a, antes de judicializar, submeter o seu conflito a uma conciliação prévia e provar que tentou conciliar, ou tentou mediar, ou um meio extrajudicial. De onde que foi tirado essa certeza? É do cidadão? É da melhoria do direito para o cidadão? Não, é bom para o cidadão ele tentar resolver o conflito dele extrajudicialmente. Realmente? Obrigá-lo a isso é bom? E é uma pergunta, não é nem uma afirmação negativa. Mas a gente parte de um pressuposto sem, às vezes, dado nenhum, porque alguém falou que o sistema multiportas é muito legal e que a gente priorizar a conciliação e mediação é super interessante. Mas qual que é o dado empírico para fazer isso? Os usuários foram ouvidos para saber se realmente é o que eles desejam? Isso é bom? Então, a gente precisa começar a modelar tanto os DSDs e pensar na própria arquitetura de escolha, levando em consideração os interesses de quem vai ser efetivamente beneficiado com isso. E não por uma suposta atribuição de ganho para os afetados que nem mesmo foram ouvidos na própria modelagem da DSD. Ou seja, percebam que isso é um contrassenso com toda aquela lógica de DSD que a gente teve a oportunidade de estudar, quando a gente analisou alguns capítulos do livro da Amsler e tal, de DSD. Então, a gente precisa, em alguma medida, começar a lidar com isso para poder nos tornarmos designers ou processualistas melhores. Vamos lá. Aproveitando isso que você falou, professor, ela vai trabalhar um pouco essa questão da usabilidade das plataformas, né, e a importância de se garantir essa usabilidade como forma de estabelecer a autorrepresentação dos usuários. Ele vai trabalhar um pouco isso na seção C, no item C aqui, né, logo adiante. Dá para fazer uma ponte muito interessante com o texto que a gente trabalhou de DSD, né, e particularmente com o capítulo 6, que foi o que eu trabalhei, em que se discutia justamente essa questão da autorrepresentação como um dilema ético no DSD, né? Como a ideia de que você, né, o papel do designer de garantir usabilidade e como que, e isso é uma questão que a autora também vai trabalhar aqui no texto dela, a questão de como garantir que as escolhas que eu estou programando aqui na minha plataforma não estão levando os usuários a um comportamento que eu não sei necessariamente se é o comportamento mais adequado ou não. E isso entra muito numa coisa... Acho que pode passar mais um, Clarice, eu acho. Isso. E isso entra muito numa ideia que a gente já trabalhou aqui também, que é o fato de que assim, o ambiente de escolha... É impossível você ter um ambiente de escolha, no caso aqui um ambiente de escolha digital, totalmente neutro.
né? Você não consegue ter né? Você tem que programar escolhas pré-determinadas, você tem que pré-determinar essas escolhas. E aí que entra como que você define, qual que é o parâmetro para pré-determinar essas escolhas. Esse é um ponto que a autora vai tentar, né? Ela vai dar a posição dela, pelo menos, quanto a qual tem que ser esse parâmetro. E como ainda é praticamente um não tema no âmbito jurídico, porque as próprias discussões em torno disso são muito limitadas, mas ainda é um tema incipiente, a não ser para quem está projetando com alguma finalidade específica, como os próprios designs de um ODR, como foi o caso do Colin Rule lá no eBay e outros tantos. Na medida que a gente percebe que a arquitetura de escolha não é neutra, eu, em alguma medida, posso brincar com essa arquitetura de escolha para, inclusive, induzir determinados tipos de comportamento que me beneficiem. Me beneficiem não no sentido de ter uma benesse jurídica tão somente, mas para, inclusive, ter uma benesse até extrínseca, digamos assim, como é o caso das plataformas de ODR no comércio eletrônico, que eles geram com isso maior engajamento dos próprios usuários, maior tempo de permanência nas próprias plataformas, que é porque aqui a gente está trabalhando com resolução de conflitos, mas a ideia de arquitetura de escolha ela é generalizada até para que, por exemplo, eu me mantenha mais tempo numa rede social, para que ali eu tenha um ambiente que me induza a perdurar mais ali, porque eu tenho algum tipo de, como se diz, de estímulo, de nudge, que me induza a ficar o tempo todo. Por que as redes sociais vão criando inovações, vão absorvendo de outras plataformas escolhas, como é o caso do Reels, lá que uma cópia do TikTok, em alguma medida, vai criando novas funcionalidades para as pessoas não se desligarem da própria plataforma e manter o nível de captação de dados hábil a ser utilizado com inúmeras outras funções. E que as pessoas começam até a acreditar que aquilo é hábil para determinados tipos de ganhos. Como, por exemplo, você usar Reels na área do direito, eu acho um negócio muito, muito peculiar. Alguém achar que vai arrumar algum cliente fazendo uma dancinha no Instagram. Para mim, é um negócio que é um paradoxo absoluto. Eu acho que se alguém estiver procurando um advogado e ver ele fazendo uma dancinha no Rios, eu acho que se ele pretendia contratar essa pessoa, ele não vai contratar ela nunca, assim, pelo menos assim. Pode ser o fato de eu ser um cara jurássico, mas eu acredito, pelo menos, que os meus clientes não contratariam ninguém que fizesse isso. E as pessoas acreditam que aquilo ali, por gerar engajamento, gerar métrica de visualizações, etc., pode converter no objetivo que, por vezes, parece que a pessoa está querendo almejar. Então, ambiente de arquitetura de escolhas, a ideia em si ela é generalizada. A gente tem que criar uma teoria e criar pressupostos e prototipar pressupostos e testar pressupostos empíricos para além daqueles que já fazem isso no âmbito das ODRs já há algum tempo, com grande eficiência no âmbito privado. No âmbito público, isso ainda é uma novidade. Recordem-se que as online courts mais antigas têm pouquíssimos anos, e muitas delas, inclusive, estão em grande medida se valendo da arquitetura de escolha legada pelo âmbito privado. E há uma questão que a gente vai discutir mais à frente no texto, que é importante, que a autora vai deixar muito claro que o design de uma ODR privada é diferente de uma ODR pública, porque as metas a serem alcançadas são díspares, são diferentes. Então, a gente precisa começar a colocar em pauta em que medida que essa própria lógica ela permite a própria lógica que a justiça digital está caminhando, digamos assim, e a gente está hoje com esse debate, apesar de eu não sei se a gente ter... Eu espero que, inclusive, no âmbito dos tribunais, essas questões estejam sendo debatidas, por exemplo, no que diz respeito à montagem do Cirex, com base na resolução 358 do CNJ, porque eles estão modelando ODRs para serem implantadas do ponto de vista informático no judiciário, e eu não sei até que ponto, e aí é uma ignorância particular, que eu não sei se... e eu estou falando hoje, dia 2 de março de 2021.
Então, daqui a algum tempo, espero que as coisas, inclusive, estejam mais consolidadas, para que porque esse debate seja feito na própria modelagem da ODR. Para além, obviamente, eu não estou falando de uma ODR primitiva, tal qual o consumidor.gov, que tem alguma coisa de arquitetura de escolha, mas é uma ODR que não tem tratamento de dados, no sentido que nós estamos acostumados a debater aqui nas aulas. A gente tem, inclusive, o DataJude agora, ao que parece, o DataJude vai fazer um tratamento dos dados mais consistente no judiciário, dos dados, dos metadados, com base na resolução 331. Vai, inclusive, já está oferecendo para os tribunais que eles façam opções dentro da Agenda 2030 de desenvolvimento sustentável, das ODSs, e os tribunais estão escolhendo qual ODS que eles vão se valer, e essa agenda acaba discutindo todos os aspectos. Então, ou seja, já existe uma preocupação dessa conversa, mas a discussão de arquitetura de escolha ainda me parece, ou melhor, eu ainda não vi ela sendo debatida no âmbito do CNJ. Mas, repito, pode ser, espero eu, que seja, inclusive, um desconhecimento particular desse debate. Eu não sei se o Henrique saiba até algum debate desse nível dentro do judiciário, pelo menos trabalhista, mas eu particularmente não conheço esse debate, que me parece essencial na medida em que a gente tem uma resolução que dá 18 meses para os tribunais criarem CIRECs para o dimensionamento disso, e deveria, obviamente, estar debatendo essa questão de UX, UI, e como que a arquitetura de escolha que tipo de nudge, que tipo de dashboard que eles vão estruturar para isso. Vamos lá. Enfim, como o professor destacou, essas estratégias, esses recursos de UX e UI, né, o UX e UI, não são nenhuma coisa propriamente nova e nem uma coisa exclusiva aqui do nosso, né, exclusiva da nossa discussão de ODR, da discussão jurídica. Assim, isso é uma coisa que tem, né, a gente consegue achar exemplos em todas as áreas, né, como a Clarice mesmo na aula passada já falou já deu um exemplo, né, que ela falou que caiu no golpe do Rappi lá e acabou colocando um valor adicional maior do que o que realmente ela pretendia dar ou não pretendia dar e acabou dando por conta de um automatismo ali da plataforma. E, né, a gente tem vários exemplos. O professor também citou um exemplo que é um exemplo muito muito relevante, que é a questão do algoritmo do YouTube, né, por exemplo, que né, você tem vídeos sendo sugeridos imediatamente depois que o seu vídeo acaba e, enfim, para que você continue engajando na plataforma, tem uma coisa muito interessante que o aplicativo do YouTube não te deixa ver as horas quando você está dentro dele. Justamente para você não perceber o tempo passando enfim, via de consequência, ficar ali algumas horas assistindo vídeos, um na sequência do outro, porque eles não param de aparecer. Você pode passar para mim, Clarice, por favor? E um dos exemplos, né, dessa utilização da disposição, por assim dizer, topográfica das informações como uma forma de acabar influenciando as escolhas, e não necessariamente de forma negativa, aqui no caso, mas o ranking, né, a forma como o Google distribui as páginas quando você busca qualquer termo no buscador. E tem foram diversos updates aí ao longo de anos, cada um deles, né, focado em critérios que são definidos pelo próprio Google, como, por exemplo, e que vão desde questões como sites que o Google considerou como sendo spam relacionados àquela questão, até critérios como a lentidão, né, a forma como a página do seu site carrega. Se ele for muito lento, ele vai mais para baixo. E hoje em dia, né, pesquisando um pouco sobre isso, a gente vê que existem, tanto para o YouTube quanto para o Google, existem pessoas que trabalham prestando consultoria, por assim dizer, para criadores ou para pessoas que precisam, enfim, veicular suas informações sobre como fazer a sua página subir no ranking do Google, como fazer a sua página aparecer primeiro. E aí o seu site ali tem que ter certos elementos, a página tem que carregar mais rápido, enfim. No YouTube é a mesma coisa, né? Tem criadores
que, né, tem pessoas que prestam consultoria para criadores no sentido de falar, olha, o seu vídeo ele tem que ser menor, porque esse vídeo que você postou aí de 1 hora, ele não faz bem para o algoritmo, por assim dizer, né? O YouTube não vai alavancar o seu vídeo porque ele é muito grande, né? Não vai indicar seu vídeo com frequência para outras pessoas porque ele é muito grande. E enfim, né, como qualquer pessoa que já fez uma pesquisa no Google sabe, a probabilidade de você acessar, né, de você fazer uma pesquisa e acessar um dos 5 primeiros que aparecem ali é enorme, assim, né? Falando de experiência própria, assim, é muito difícil eu chegar na página 2 de qualquer pesquisa que eu faço, né? A não ser que, enfim, eu esteja procurando uma coisa muito específica e por algum motivo isso não apareceu ainda, mas assim, é muito difícil você chegar mesmo na página 2 das várias páginas que aparecem ali em qualquer pesquisa do Google que você faz. Então, né, o Google, em certa medida, ele está influenciando de forma direta a forma como a gente acessa a informação. Se isso é positivo ou não é uma pergunta, assim, é uma pergunta que a gente tem que E fazer, para né? vocês analisarem isso, tem aquela indicação do Capitalismo de Vigilância da Shoshana Zuboff, que eu já encaminhei para vocês. Se vocês quiserem, eu encaminho novamente, para ela mostrar, inclusive, como que essa lógica do Google gerou o que ela chama de capitalismo de vigilância e o nível de comportamento que nós temos na atualidade. Então, vamos adiante, Clarice. Além desse exemplo, que é um exemplo muito claro, né, de distribuição, a gente tem alguns outros exemplos que esse é um exemplo que eu parafraseei em certa medida até do próprio texto mesmo, né? Ela identifica essa questão né, de você vai fazer uma reserva, e aqui no caso é uma reserva de hotel. Eu fiz uma pesquisa aleatória no Booking.com e apareceu esse aí como um dos mais cotados lá, e que eu destaquei dois trechos que são muito interessantes aqui. Um é que vem a informação de que nas datas aleatórias que eu selecionei lá para fazer essa busca, apareceu que esse hotel já tinha sido reservado 2 vezes nas últimas 24 horas. Então, isso gera ali né, meio que isso gera, né, quem já fez uma reserva sabe que vê esse tipo de coisa, e principalmente vê essa mensagem aqui no final falando que faltam poucos quartos ali, tem poucos quartos disponíveis daquele quarto que aparentemente é o quarto que você quer. Isso gera né, isso influencia na sua decisão. Você fica pensando assim, nossa, eu preciso reservar rápido, porque senão eu vou perder essa oportunidade aqui, esse desconto, esse isso lugar que eu quero muito ir. E isso trabalha com viés de grupo, que as pessoas tendem a um comportamento de manada em geral, que é muito esquisito, inclusive. Por exemplo, assim, quando daqui a 1000 anos a gente puder ir ao cinema, vocês vão lá e se o cinema estiver vazio, você vai ver que as pessoas começam a sentar todas na mesma região do cinema. Mesmo que esteja tudo vazio, eles se unem todos no mesmo ambiente. Não é questão só de visibilidade para a tela, não é racional assim. É porque eles ficam em grupo ali, mesma coisa de estacionamento. Eu tenho ódio isso, porque eu vou no estacionamento, eu quero parar meu carro o mais longe possível de quaisquer outros carros, porque eu gosto de carro. E carro, para mim, é uma coisa importante na minha vida. E aí, o que acontece? Eu paro meu carro a uma distância quilométrica, às vezes, para ninguém parar do meu lado, e quando eu volto, eles juntaram, assim, mesmo tem um monte de vagas no entorno, eles se agrupam, a pessoa gruda no meu carro, assim, por conta dessa noção gregária, que é um dos mecanismos de indução de comportamento que você está fazendo alusão. E aqui a gente tem tanto os vieses de, né, tanto a questão da versão à perda também, né, de você ver aquela oportunidade ali que você não pode deixar de reservar naquele momento, porque senão você vai perder, e às vezes perde mesmo, né, que, né, às vezes a gente deixa para reservar no dia seguinte uma coisa ali, e às vezes perde mesmo. E também a ideia de escassez, né, a ideia de que faltam 7 quartos só para você, enfim,
nesse hotel aleatório que eu escolhi aí. Então, isso acaba induzindo. E, assim, da mesma forma, quando você olha quando você vai fazer uma reserva de hotel na página do Booking também, da mesma forma, ou de qualquer, né, qualquer outro site que você pesquisa, aparecem várias opções, a ordem das opções também acaba influenciando. Tipo assim, aqueles que aparecem primeiro, que são supostamente os mais indicados, né, por um fator que foi definido ali pelo próprio site, muitas vezes, você acaba consultando primeiro, ainda que eventualmente você não feche com aquele lugar. Eu, que sou uma pessoa muito impaciente, geralmente acabo comprando as primeiras coisas que aparecem mesmo, geralmente, né, quando não são investimentos tão grandes assim, né? Mas enfim. Pode passar, Clarice, por favor. Pode passar de novo. E da mesma forma, esse aqui é o exemplo que a Clarice falou na aula passada, né? Que é a questão da gorjeta. Esse é um exemplo que é citado pela própria Ayelet Sella no texto dela, que é a questão de que né, na medida em que o site, o aplicativo aqui, no caso do Uber, recomenda você, ou já deixa indicado ali como standard que você vai dar uma gorjeta X, muitas vezes você só concorda com aquela escolha, com aquela predisposição do aplicativo que o site colocou ali, sem prestar muita atenção, justamente usando esse nosso sistema automático, né, de escolhas, né? Se você parasse para refletir ali, muitas vezes você daria uma gorjeta diferente, assim, mas né, a interface de usuário, no caso, ela te conduz a um certo comportamento, e aqui a gente vê isso muito claramente, porque, assim, o valor que eles sugerem é um valor intermediário aqui, dentro dos valores que poderiam ser possíveis de se dar, né, de valores extras a serem dados aqui. E isso entra também num viés que é identificado também, que é o das partes, que é o dos usuários muitas vezes escolherem a opção intermediária, né? É apresentada uma opção superior, que acaba sendo considerada excessiva, uma mais baixa, e é feita a escolha pela opção intermediária. E aqui é exatamente isso. E quando você vai ver a opção de você afastar essas sugestões que são pré-estabelecidas e dar um valor aleatório, um valor à sua escolha, né, que exigiria ali uma certa reflexão, ela vem pequenininha, né? Ela vem pequenininha na plataforma, justamente porque a plataforma às vezes quer que você já faça aquela escolha ali, porque muitas vezes você daria um valor inferior se você entrasse nessa opção de outro valor. Então, esse é um exemplo que dá para a gente ver muito claramente também, essa questão do nudging digital, que a autora cita. Pode passar, Clarice. E aí, né, no final dessa parte, eu trouxe aqui um trecho da fala do texto da Sella, né, no final dessa segunda sessão, em que ela fala sobre a importância, né, e sobre a força da arquitetura de escolha digital. E ela aponta que a arquitetura de escolha digital ela opera no momento da decisão, o que faz com que o nudge seja muito eficaz. E além disso, ela aponta também para o fato de que é relativamente fácil você fazer um nudging digital, né, dentro de um ambiente de escolha, né, dentre os vários que a gente citou aqui, né, o YouTube, o Google, etc. É muito fácil você fazer um nudge, é fácil e barato, porque, né, a programação ali do sistema ela já é conduzida dessa forma. Um outro exemplo que eu estou pensando agora aqui também por exemplo, quando você entra no site da Amazon ou em qualquer site de compra, né, que você vai fazer, eles já sugerem, independentemente do seu perfil de consumidor, etc., algumas coisas que eles entendem como sendo coisas que seriam, né, recomendadas para você, ou enfim. E no site da Amazon, por exemplo, agora, quando você entra, independentemente do seu perfil, etc., já vem lá os produtos da própria Amazon. Então, né,
como sugeridos ali, ou como, eu acho que você precisa de uma Alexa na sua casa. Então, são mecanismos, né, e são recursos de interface de usuário que são muito fáceis de ser implementados e que têm, né, e que são eficazes também, né? A gente vê, dá para fazer uma ponte muito... E que vão te ajudar a espionar mais ainda você e você gerar mais dados para eles te vender mais produtos. Exatamente. E aí tem uma, né? E aí tem uma ponte muito, muito interessante com a questão do marketing também, né? Do envio né? Do envio de propagandas e, enfim, né? É um ciclo, né? A coleta né? Eles coletam cada vez mais dados para poder, né? Enviar cada vez mais propaganda, e, enfim, enfim, ganhar dinheiro com isso. Mas vamos lá, Clarice. Até porque isso se sofisticou no âmbito exatamente do marketing. Esse tipo de abordagem de escolhas, tratamento de dados, isso ganhou e ganha cada vez mais proeminência exatamente com o tratamento de dados que vai induzindo determinados comportamentos, inclusive de compra, aumento. Aquele exemplo notório da Target lá para vender produtos de bebês, todo mundo conhece esse caso da Target, não conhece? Então, aquele exemplo é um exemplo muito emblemático de como você começa a fazer esse tipo de utilizar o próprio ambiente para esse tipo de atuação. Mas continue. E aí, dados esses exemplos aqui do Digital Nudge e passando para o campo da ODR, né, que é uma ponte muito interessante também, a autora vem no terceiro item da segunda sessão introduzir um pouco essa ideia, e ela mesma reforça que essa ideia vai ser mais trabalhada ao longo do texto, né, quando que ela vai falar sobre ODR, sobre digital nudging mais para frente ao longo do texto, mas ela já começa a introduzir essa ideia, que é uma coisa que o texto do DSD trata também, que é essa questão de que o design da plataforma ele influencia na forma como as decisões são tomadas. Isso é uma coisa que já está ficando clara, assim, né? A forma como a plataforma de ODR é desenvolvida acaba gerando certos comportamentos, né? Acaba gerando certos comportamentos e certos resultados, né? E a reflexão, no caso aqui, o dilema aqui é justamente identificar, né, em que medida essa condução, né, essa indução por parte da própria plataforma está gerando um resultado que é um resultado mais interessante para o usuário, né? E o que é esse resultado mais interessante para o usuário, né? É só a realização de um acordo, né? É a solução daquela controvérsia, ou enfim, como definir o que é essa solução ideal para a plataforma atingir? E esse é um ponto em que ela cita, inclusive, o trabalho desses outros pesquisadores aqui, Kat e Rifkin, que tratam de uma ideia que o professor já até desenvolveu aqui em aulas anteriores, que é essa da plataforma de ODR como a quarta parte, né? A plataforma ela gera uma influência ali e ela ocupa um papel proeminente junto com o sujeito neutro, né, que pode intervir ali, e com as partes. Então, por isso que ela seria classificada aí como essa quarta parte. Só uma pequena consideração, na verdade, o texto do professor Ethan Cat e da professora Rifkin, de 2001, eles estão trabalhando com a ideia de tecnologia como quarta parte. Na verdade, isso com variada aplicação, eles estão, obviamente, fazendo alusão ali a proeminência da ODR ainda no início dos anos 2000, que é exatamente a eclosão do fenômeno a partir do comércio eletrônico consumerista americano, mas a ideia é de exatamente esse uso da tecnologia como alguém que não vai estar vinculado ao litígio diretamente, nem como parte, nem como terceiro neutro. Vamos lá. Exatamente. E o digital nudge dentro do ODR, dentro da ODR, ele pode acontecer de forma muito contundente, justamente dentro dessa ideia de que, como a gente viu, a plataforma de ODR como ambiente de escolha digital não consegue ser absolutamente neutra.
e definir qual que vai ser qual que vai ser o parâmetro adotado por ela, qual que vai ser a motivação, né? Qual que vai ser o objetivo que vai ser buscado por aquela plataforma, é um desafio, né? Dentro dessa dinâmica que a autora está tratando aqui do impacto da tecnologia nas ODRs. E dá para fazer uma ponte aqui também com o texto que a gente leu do DST, especificamente também com o capítulo 6, quando as autoras, né, a Ambler e as outras autoras lá, tratam dessa questão dos dilemas éticos no DSD, elas apontam exatamente isso. Qual que é o objetivo que tem que ser buscado pela plataforma, né? Pelo designer e, consequentemente, pela plataforma, né? A plataforma ela deve conduzir o usuário a fazer um acordo ou a atingir soluções que, enfim, que ele considera mais justas. O resultado justo ele é suficiente para afastar ou diminuir a importância, por assim dizer, do meio do caminho, ou você, né, tem que dar uma importância ali para as escolhas, para a autodeterminação das partes no DSD, enfim. E esse é exatamente um ponto que a autora introduz aqui no nosso texto como problemático, em que ela fala que o risco, né, do uso da tecnologia e, enfim, desse desenvolvimento dessa ideia dos vieses aqui nas ODRs é exatamente determinar como que essas escolhas são tomadas, né? E qual que é o objetivo, né? E qual que é o resultado que deve ser buscado pela plataforma? Buscado pela plataforma no sentido de a plataforma deve induzir o usuário, né? Ainda que de forma sutil ou de forma indireta, a chegar a que resultado, né? Como definir isso? Pode passar, Clarice. E aí, nesse ponto, a autora ela só introduz, né, esse item C, ele mais introduz o problema e ela aponta justamente como que essa questão está sendo pouco discutida, né? A questão o estudo do impacto da tecnologia do ponto de vista mais comportamental e do ponto de vista mais de utilização da plataforma, como que isso está sendo pouco explorado em detrimento de uma avaliação mais, não objetiva, mas uma avaliação mais a partir da percepção e da experiência dos usuários, no sentido de você, usuário, está satisfeito com o método que foi utilizado? Só me permita uma consideração, Neman. Na verdade, é porque as pessoas continuam achando que tecnologia é só um instrumento e estão achando que tecnologia é neutra. Então, as pessoas não acham que é só uma mudança de meio. Ela não percebe ou ela não tem noção, pelo menos a grande maioria, de que você tem todo esse pano de fundo, por exemplo, do comportamento humano, do comportamento decisório, até porque o próprio conceito da psicologia comportamental cognitiva, da economia comportamental, todos esses conceitos que para você são, ao que parece, muito singelos ou já facilmente perceptíveis, para a grande maioria das pessoas não existe. E eu não estou falando só para pessoas em geral, não. Para as pessoas da área do direito. Para a grande maioria, eu já tive a oportunidade de conversando com professores PhD da própria instituição, que eu conversando sobre questão de viés e tal, a pessoa olhou e disse, não, mas eu sou racional. Eu não tomo nenhuma decisão enviesada. E aí, quando a pessoa te faz essa assertiva, você realmente percebe que ela não conhece a condição humana dela. Porque todos nós somos enviesados, todos nós temos deturpações cognitivas, todos nós temos preconceitos. Ninguém consegue ser racional o tempo todo. Isso é da condição humana. Então, lidar com esses conceitos que aqui momentaneamente a gente está trabalhando, e eu fiquei até refletindo aqui ao longo da exposição de vocês e dos debates que a gente está fazendo aqui, e fiquei imaginando como seria esse debate que a gente está fazendo aqui momentaneamente na primeira aula do nosso curso.
se vocês teriam a mesma absorção e a mesma compreensão do que aqui momentaneamente. Então, vamos supor que caísse de paraquedas alguém aqui para assistir essa aula nossa aqui agora. A pessoa, ela não teria, ela teria uma chance muito grande de ela ficar completamente perdida, porque todos esses conceitos que a gente trabalhou ao longo do semestre, que para vocês, creio eu, já são conceitos simples, não tem nenhuma grande complexidade, para muitos ainda são conceitos muito estranhos, ou eu estou falando alguma bobagem? Para a grande maioria, assim, seria sobre o que essa pessoa está falando, discutindo aqui todas essas problemáticas em torno do que a gente está aqui momentaneamente analisando. Por quê? E por isso que a gente até trabalhou com um texto mais simples, mais propedêutico, mais singelo, que é o livro de DSD, que a gente iniciou os debates, para a gente começar a trabalhar com umas coisas um pouquinho mais sofisticadas agora no final do nosso curso. Mas continua. Então, e ela aponta nesse texto, ela fala que, inclusive, ela mesma, né, a própria professora Cela, já fez um trabalho nesse sentido. Já fez um trabalho nesse sentido de analisar a experiência dos usuários. Eu assustei com o susto que o professor levou ali, desculpa, gente. Mas, enfim, ela fala que ela mesma, né, fez um trabalho analisando a experiência dos usuários a partir dessa perspectiva de análise de satisfação do método, quando na verdade essa não é a única possibilidade, né? E assim, ela aponta para a necessidade de se desenvolver estudos no sentido, né, analisando a ODR também dessa perspectiva comportamental, né, que ela chama, que é analisando as escolhas que foram tomadas e por que aquele usuário chegou naquela solução, qual foi o caminho que ele adotou ali, e também adotando pesquisas que apontem e que permitam permitam um surgimento de dados quanto à usabilidade das plataformas. Porque ela destaca que mesmo nas plataformas de ODR que estão começando a dar muito resultado e que tem resultados de estudos. Nossa, dessa perspectiva da experiência. O caderno, hein? A gente esqueceu. É a mãe do... Acho que é do Rafael. E que tem nessa perspectiva de experiência, muitas vezes os próprios usuários, apesar de dizerem que realmente tem que realmente a ODR fez sucesso, enfim, atingiu os objetivos, os próprios usuários que falam isso, da mesma forma, falam que a plataforma é muito difícil de usar, a plataforma não é intuitiva, né? As opções não são apresentadas de forma clara, os guias, né, que são apresentados junto com aquela plataforma de ODR não são suficientemente claros, não são, enfim. E ela aponta, né, concluindo essa parte, ela aponta justamente para a necessidade de se desenvolver a par da própria criação da plataforma de ODR, melhorar a usabilidade das plataformas. E ela aponta uma coisa muito importante, e que é uma coisa que o professor vem falando aqui ao longo de todas as aulas, acho que desde o começo do semestre, que é a questão de que as escolhas adotadas pela plataforma de ODR, justamente porque ela não vai ser neutra, para que você evite vieses e para que você evite parcialidades complicadas ali na plataforma de ODR, a arquitetura de escolha ela tem que ser baseada em evidências. E para isso eu preciso desses estudos empíricos que apontem para como que aquelas escolhas estão sendo tomadas e para como melhorar a usabilidade das plataformas. Com esses dados em mãos, né, o designer ele poderia partir desses dados empíricos para criar uma plataforma de ODR que seja mais
né, que seja mais, que gere resultados, por assim dizer, mais justos, né, trazendo a discussão aqui para a discussão jurídica nossa do que seria justo, do que não seria justo. Mas, enfim, a única forma de se obter uma plataforma de ODR que geraria resultados mais juridicamente robustos e, enfim, e que poderiam ser considerados mais justos, seria justamente a partir dessa arquitetura de escolhas baseada em evidências, né? Que é a arquitetura de escolhas baseada nesses estudos empíricos, discutindo a forma como essas escolhas foram tomadas dentro dos sistemas pelos usuários. E aí, dentro desse ponto, ela conclui justamente com essa frase. Pode passar, Clarice. No final, ela dá a opinião dela de que para se garantir que as plataformas de ODR são, né, sejam menos imparciais, aqui ela aponta até para uma, né, ela fala sobre garantir a neutralidade das cortes, evitar vieses e promover a autodeterminação dos litigantes. Para que se atinja tudo isso, eu tenho que criar uma arquitetura de escolha baseada em evidências, justamente baseada nesses trabalhos acerca da usabilidade e das escolhas tomadas pelos usuários e no próprio monitoramento dos dados das próprias plataformas criadas. Que a plataforma ela é criada, depois ela tem uma utilização, só que a verificação efetiva do sucesso ou insucesso e etc., parte exatamente desse monitoramento a posteriori. Então, essa etapa pós-prototipação e implementação prática, ela induz a necessidade de ajustes no curso do próprio funcionamento. Como aconteceu, por exemplo, na CRT canadense. Ela foi mudando a própria arquitetura de escolha do processo deles, da justiça digital deles, levando em consideração, inclusive, essas mudanças, a necessidade eles colocaram algumas coisas, depois tiraram, agregaram novas opções para os cidadãos, inclusive no que diz respeito à própria utilização, mas sempre partindo do pressuposto que a gente não consegue neutralidade absoluta. E percebam, a gente está ainda no sopé da montanha, para usar uma expressão do próprio Susskind, desse debate em torno da justiça digital. E aqui a gente está trabalhando com ODRs e etc., mas a gente precisa começar a pensar em novas abordagens e novos designs para todos os campos. Então, alguns aqui trabalham processo coletivo, outros trabalham litigância repetitiva, outros trabalham cognição tradicional, ou seja, dentro dos próprios temas que vocês estão desenvolvendo, sistema recursal, dentro dos próprios abordagens que vocês estão, em alguma medida, apresentando, a gente precisa começar a pensar para além do tradicional, porque senão a gente vai insistir nos mesmos erros e a crise instaurada, ou suposta crise instaurada, ou as abordagens da crise instaurada em seus variados matizes, ela vai perdurar, porque o nível de litigância aumenta, o número de conflitos aumenta com a própria sofisticação e alteração dos próprios modos como a gente lida, inclusive, com o próprio ambiente web. Então, ou a gente começa a pensar sem caixa, não é nem aquilo, eu brinco isso, eu faço alusão a uma palestra que eu assisti no MIT há alguns anos. Assim, o cara não é pensar dentro da caixa ou fora da caixa, é pensar sem caixa. Você tira a caixa, porque se você ficar limitado, você não consegue ampliar os horizontes para poder moldar mecanismos de desenvolvimento de novos meios ou de adaptação dos meios existentes para poder dimensionar as questões. Terminou, né, mãe Clarice? Terminamos. Pode, você ia falar alguma coisa, pode falar. Não, a gente só ia, no final, a gente só ia concluir aqui com uma síntese dos principais elementos que foram trazidos na sessão, que são, em primeiro lugar, as duas formas de tomada de decisão, né, que são o sistema automático e reflexivo, e as formas em que, os mecanismos que podem acabar influenciando essa tomada de decisão, né, que foram desenvolvidos aí pela Clarice. O conceito de nudging, que eu acho que é um conceito muito importante para a gente a partir desse capítulo, que a gente com certeza vai continuar trabalhando ao longo da obra toda, né, que é a ideia de você
induzir comportamentos por meio de mecanismos ali que não geram nenhuma barreira, em que você não impede ninguém de fazer nada, mas acaba conduzindo de alguma forma o comportamento e as escolhas que são tomadas. A questão do digital nudging, que é justamente a aplicação desse conceito nos ambientes de escolha digital, né? E a gente viu vários exemplos aqui, né? Os algoritmos, né? Como as pessoas falam, né? Os algoritmos do YouTube, do Google, enfim. E no final, justamente, o impacto da tecnologia e o impacto dessas ideias, né? Nas ODRs e nas plataformas de ODR. Como que a gente deve levar esses conceitos e como que a gente deve trabalhar esse dilema e esse conflito, né, gerado pela ausência de neutralidade da plataforma quando a gente está conduzindo a discussão de como melhorar plataformas de ODR ou de como estabelecer plataformas de ODR, principalmente no ambiente público, né, quando a gente está tratando de ODRs ali conduzidas ou, enfim, preparadas pelo próprio judiciário para suprir lacunas ali de tamanho de acervo, enfim, né? Quando a gente está resolvendo esse tipo de conflito, a gente tem que levar isso muito em consideração, porque uma ODR pública ela tem talvez uma obrigação até maior né, dessa busca por neutralidade, por, né, equilíbrio ali da escolha, né, das escolhas apresentadas. Mas é isso. Essa foi a nossa apresentação. E, enfim, vamos adiante aí com a sessão 3. Vamos adiante. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço a ambos. Só finalizar